Olá, amados, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um encontro com a palavra. Hoje nós estamos aqui para estudarmos a lição número 13 deste quarto trimestre de 2022. A lição, como você sabe muito bem, é essa daqui, falando sobre vida, morte e eternidade. E hoje, a nossa lição número 13 vai falar sobre questões jurídicas. Nós vamos aqui hoje falar sobre o direito. Tem gente que acha que a Bíblia se baseou no direito, mas na verdade o direito é que se baseou na Bíblia. E nós vamos hoje falar sobre os processos do juízo. Quando as pessoas ouvem a palavra juízo, elas se assustam. Mas eu gostaria muito de que você, a partir de agora, se é que já não tem essa compreensão, saiba que o juízo é a nosso favor. É a justiça de Deus sendo colocada em prática. Então, se a justiça é de Deus, ela jamais poderia ser contrária aos seus filhos. Então, partamos sempre desse princípio de que o juízo é bom, o juízo é favorável a nós, ok? Para esta lição, estamos aqui formando uma equipe, eu, a professora Rosângela e o professor Anderson. Então, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso estudo e, como sempre fazemos, antes de abrir a palavra de Deus, nós vamos fazer uma oração. Vou pedir para que a minha querida amiga e professora Rosângela nos conduza em oração ao nosso Senhor. Ok, oremos. Santo e eterno Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez nós temos esta maravilhosa oportunidade de estudar a Tua Palavra, ainda em liberdade, ainda tranquilos, sem qualquer impedimento. Permita que possamos compreender este assunto que é tão importante para todos nós, o processo do juízo, que Ele possa realmente nos esclarecer as dúvidas e que possamos, Senhor Deus, dividir esse conhecimento com outras pessoas. Abençoa-nos neste momento, seja conosco que aqui estamos e os que vão nos assistir também. Pedimos-te agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém. É isso aí, meus queridos. O texto-chave para a nossa lição de hoje está ali na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, e diz assim: é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Esse verso aqui já dá uma semana de oração e ele serve de base para o nosso estudo aqui hoje. Queridos, vou começar aqui fazendo um esquenta conosco, né? Professora Rosângela e professor Anderson. A Bíblia Sagrada deixa claro que Deus é perfeito em conhecimento, isso está lá em Jó 37:16, e conhece todas as coisas, 1 João 3:20. Essas características divinas, teoricamente, dispensariam a necessidade de julgamento. Mas então, meus queridos, para a gente começar aqui, por que Deus nos informa que é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo? A Bíblia comenta sobre livros que existem, e um deles é o que tem escrito alguma coisa sobre todas as coisas sobre a vida individual das pessoas. Tudo que eu faço, tudo que eu deixo de fazer, está escrito. Então, eu acho que o fato de estar escrito não é exatamente para Deus, porque como a gente viu através da palavra de Deus que você acabou de ler, Deus conhece todas as coisas. Mas existem pessoas envolvidas nesse processo. Pessoas como eu, você, Rosângela, pessoas que serão salvas, pessoas que serão perdidas, pessoas que eu acredito, que nós acreditamos que existam em outros mundos, talvez outros universos, outros nomes que possam existir. Amém. Então, tudo fica registrado para que essas pessoas saibam que Deus realmente é justo. Amém. Então, tudo que eu fiz ou deixei de fazer está registrado e alguém qualquer dia pode ler sobre a minha vida, se eu estiver salvo ou perdido no dia da volta de Cristo, né? Perfeito. E além disso, nós temos que nos lembrar também de um aspecto importante. O Anderson tocou num ponto fundamental, que é essa questão do testemunho para todos, né? Do universo de uma forma geral. Mas também nós temos que nos lembrar que o caráter de Deus está em jogo nesse processo.
O caráter de Deus ele foi colocado em xeque quando o inimigo se rebelou, dizendo que as coisas que Deus pedia, a obediência, a lealdade, eram, né, coisas que não eram passíveis de serem feitas, né? Então, quando nós temos o juízo, na verdade, é uma forma de Deus mostrar que o amor dele foi tremendo, que o caráter dele é perfeito e que tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer, como o Anderson lembrou bem, realmente pode contribuir ou não para a nossa salvação, mas sempre baseando naquilo. Ele fez tudo o que era necessário, né? E o necessário dele, nós sabemos, foi Jesus, né? Enviar Jesus a esse mundo, morrer por nós. Então, o caráter de Deus que está em jogo também, né? Nesse processo. Então, é muito importante. Embora ele saiba todas as coisas, nós não sabemos tudo, né? Então, nós precisamos mais do juiz do que o próprio Deus. Perfeitamente. Né? Amados, ficou claro, né? Na verdade, Deus não precisa do juízo. Nós precisamos. Porque, ao contrário da justiça humana, a justiça divina ela é perfeita e isso precisa ficar claro não só para nós, deste mundo caído, mas para todo o universo, como foi dito aqui. Não só houve problemas, mas também o caráter de Deus foi questionado. Então, esse juízo, esses 3 juízos, né, esse processo de juízos, serve para que eu, você e todo o universo não tenhamos dúvida e um dia, em uníssono, todo o universo vai dizer: retos são os teus juízos, justo é o teu caminho. Até o inimigo vai proferir essa frase, porque não deve restar a menor dúvida de que Deus é amor, de que Deus é justo e tudo o que Ele faz é baseado em amor e em justiça. Deus seja louvado pelo seu amor, porque o juízo é uma das muitas expressões do amor de Deus para com as suas criaturas. Amém, amados? Vamos lá. A lição de domingo fala exatamente sobre o juízo final, né? A lição aqui está baseada em Mateus 25, 31 a 34 e depois o verso 41, né? O final ali do sermão profético de Jesus, em que ele fala ali da separação entre bodes e ovelhas, e também está baseado em João, capítulo 5, versos 28 e 29, em que ele diz, né, que haverá 2 ressurreições, a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação, a ressurreição da morte. Rosângela, um dia Jesus Cristo vai separar os salvos dos perdidos, vai levar os salvos para o céu e destruir os perdidos. De quem é a decisão sobre quem está salvo e de quem está perdido? Eu sempre costumo dizer, já falei algumas vezes aqui quando nós estudamos, que a lição da Escola Sabatina sempre me proporciona aprender coisas novas. Embora eu já tenha um longo caminho nesse processo, mas essa semana eu pude observar mais um detalhe que eu aprendi. Primeiro ponto, claro, nós temos a certeza de que, na verdade, quem decide o seu próprio destino é o ser humano, não é? Quando eu escolho fazer a vontade de Deus ou não, quando eu escolho viver segundo os ditames da sua palavra ou não. Mas eu amei um trecho que eu encontrei na lição, em que diz assim: não é um momento de decisão da parte de Deus, mas sim de indicação da escolha que cada um faz. Eu achei fantástica essa frase. Perfeito. Porque é exatamente isso. Deus não decide quem vai se perder ou quem vai se salvar. Na verdade, isso está nas nossas mãos, né? É uma responsabilidade muito grande. Exato. Muitas pessoas não têm essa noção exata, né? Mas a decisão é minha, né? Eu que escolho, eu que realmente me direciono. Para que lado eu vou, né? Eu tenho um verso que eu costumo carregar comigo, se encontra em Isaías, capítulo 30, verso 21, em que diz assim: então ouvireis uma voz por detrás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Então nós ouvimos essa voz, o Espírito Santo fala conosco todo o tempo. Ele nos indica o caminho que devemos seguir, mas a escolha é minha. Sou eu que decido se eu vou realmente me manter nesse caminho, obedecendo essa voz que fala continuamente ao meu coração, ou se eu vou me desviar para a direita ou para a esquerda.
E baseando nisso é que Deus, então, vamos dizer, não decide, né? Foi como nós falamos aqui, ele indica, não é? A escolha de cada um. É ele que dá realmente assim, olha, você escolheu, então você vai colher aquilo que você escolheu. É uma coisa natural, né? Então, quando nós vemos, por exemplo, nessa passagem que você citou, Mateus 25, Jesus separando ali os bodes das ovelhas e tal, os bodes à esquerda, as ovelhas à direita. Para um grupo ele fala, vinde bem do meu pai, para outro grupo, eu não vos conheço. É escolha, né? É escolha de cada um. As ovelhas escolheram seguir a ele, os bodes escolheram rejeitá-lo. Ponto final, não tem o que dizer. Então não é uma decisão arbitrária da parte de Deus, muito pelo contrário. Como nós já falamos, a questão aqui é o caráter de Deus que está sendo colocado em xeque também. Então, se nós pensarmos nisso, então Deus já escolheu quem vai se perder, quem vai se salvar. Jamais. Nós vemos que muitas pessoas se tornam ateias, pessoas se tornam agnósticas, pessoas se tornam extremamente contrárias às coisas de Deus por esse tipo de pensamento que foi colocado na mente deles, não é? Porque falta o quê? Falta estudo, falta compreensão da palavra, falta compreensão do caráter de Deus, não é? Eu até coloquei uma frase aqui para a gente lembrar. Cada um é responsável por seu próprio destino. Perfeito. A escolha, a decisão é nossa, não é Deus que decide isso ou aquilo, mas eu que decido. Ele apenas legitima a minha decisão. Perfeito. Entenderam, queridos? Fazendo uma paráfrase daquele famoso antigo, aquele programa antigo, né? Você decide. Eu pergunto para você, você já decidiu aonde vai passar a eternidade? É você quem decide, né? Pegando um gancho no que a professora Rosângela falou, lá após o mais famoso verso da Bíblia, né, João 3,16, ali em João 3,17, Jesus Cristo nos diz, né? Eu não vim julgar, ou seja, eu não vim condenar, eu vim salvar. Quem me aceita já está salvo. Quem me rejeita já está condenado. Eu decido onde vou passar a eternidade. Já decidiu você? Espero que você tenha decidido passar a sua eternidade ao lado de Jesus Cristo, lá na casa do Pai. Amém, amados? É isso aí. A lição de segunda-feira fala sobre a primeira parte desse juízo, né? Você entendeu o nome da lição, o processo do juízo. A primeira parte, né, é chamada de juízo pré-advento ou juízo investigativo, ok? Você vai encontrar essas definições na Bíblia, é sempre importante nós entendermos tudo à luz da Bíblia, né? Isso está lá em Daniel 7, versos 9 e 10, depois os versos 13 e 14, né? Daniel está vendo ali os 4 animais, de repente para e ele olha para o céu e vê colocados ali uns tronos, né? E o ancião de dias abre um livro, né? Como o meu querido Anderson mencionou. Esses livros são exatamente para que haja o juízo pré-advento, e isso está também relacionado em Apocalipse 14, versos 6 e 7. Então, você abra aí sua Bíblia, você anote e veja depois essas passagens. E eu vou perguntar então agora para o Anderson. O fato de Jesus Cristo estar neste momento confirmando quem está salvo e quem está perdido deve nos deixar angustiados ou felizes? A coisa que me magoa e ao mesmo tempo me irrita é quando alguém questiona a minha pessoa ou o que eu estou fazendo, se está certo ou errado. Se estiver certo, beleza, que aí eu fico feliz. Mas se a pessoa me questiona falando que eu estou fazendo algo errado ou que eu vou pelo caminho errado, isso me magoa ainda mais se eu tiver muita certeza do que eu estou fazendo. E aí eu tenho que provar por A mais B que eu estou fazendo a coisa certa e que isso é correto. E acho que isso acontece com praticamente todas as pessoas, quando é questionado sobre a sua personalidade, sobre o seu caráter. Se eu me sinto assim, então imagina Deus sendo totalmente perfeito, agora mostrar ao universo, inclusive ao inimigo que o questionou, sobre o seu próprio caráter. E é exatamente isso que está em jogo desde o céu, quando houve a separação lá dos anjos, foram expulsos.
A gente fala de juízo pré-advento, é um nome meio estranho, mas simplesmente é um juízo que acontece antes da volta de Jesus e antes de vamos dizer assim, é bem claro, a morte é o meu ponto final e ali eu não tenho mais para onde ir. Depois disso, segue-se o juízo. A gente escuta muito isso. Então, antes da volta de Jesus, tudo tem que estar decidido. Ele não pode chegar aqui e esquecer essa pessoa. Não pode, esquecer aquele outro grupo. Não, tem tudo estar decidido. Se a pessoa estiver viva ou morta, quando o céu se abrir, todas as pessoas têm que estar decidido para onde eles vão, seu destino eterno. Isso não porque ele decidiu, como já foi dito aqui, mas porque as nossas escolhas nos levaram exatamente a isso. E aí, lógico, mediante a salvação oferecida numa cruz e numa ressurreição, eu sigo para a minha vida eterna, porque eu aceitei a isso. E a lição comenta aqui que o conceito de julgamento de Deus pré-advento é baseado em 3 lições básicas, bíblicas. Primeiro, a noção que todos os mortos, justos ou injustos, permanecem inconscientes lá na sepultura até a ressurreição final. Ou seja, imagina só, se eu morri, e como muitos acreditam, morri, eu já vou direto para o céu, ou vou direto para o inferno. Então ali é como se já tivesse decidido, mas até o ponto final, até que o céu se abra, o meu corpo estará no sepulcro. Está ali. A pessoa que morreu, seja justa ou injusta, ela está aguardando o dia da volta de Jesus para receber aí a sua recompensa. Esse é o primeiro ponto. O segundo, a existência de um julgamento universal de todos os seres humanos, isso é real. Todas as pessoas que passaram por este mundo, inclusive os anjos que caíram, serão ou foram já julgados. O terceiro ponto é o fato que a primeira ressurreição será uma recompensa abençoada para os justos e a segunda ressurreição será uma recompensa para os mortos ímpios, porque teremos 2 ressurreições depois que Jesus voltar. Quando ele voltar, a primeira ressurreição é exatamente das pessoas que estão salvas, e essa será levada para o céu. E depois de um período de 1000 anos, a gente recebe as pessoas ímpias passam pela segunda ressurreição. Elas ressuscitarão só depois desses 1000 anos. E aí receberão a recompensa da morte eterna. Então, só quem ressuscita primeiro é quem está salvo. E na segunda ressurreição, só quem ressuscita é quem está perdido. Então aí são os 3 princípios básicos relacionados ao pré-advento. Então, saber que Jesus Cristo está confirmando a minha escolha, se eu escolhi bem, eu estou feliz com o fato de Jesus estar tomando essa decisão. Se eu não escolhi bem, aí realmente ele simplesmente vai decretar aquilo que eu escolhi. Exatamente. Se eu escolhi o bem, ou o lado direito, como a Bíblia fala, entre o direito e o esquerdo, estou salvo. E aí, lógico, eu estarei feliz. Mas se não, seguirei para a morte eterna. É muito bom, né, meus amados, saber que o nosso Senhor Jesus Cristo está lá no céu agora, né, exatamente verificando qual foi a sua decisão. Portanto, é muito bom que você saiba que se você fez boas escolhas, você não precisa se preocupar com o juízo. Senão, aí é que a coisa vem. O impressionante é que quem não está preocupado com isso é exatamente quem não está fazendo a vontade de Deus. Né? E uma coisa que eu pensei aqui agora, Arthur, o mais importante de tudo é a gente observar justamente isso, que existe a possibilidade de mudança até o último suspiro. Até o último suspiro. Justamente por isso, porque como é escolha, então eu tenho a possibilidade de escolher até o fim. Não é? Nós vimos o caso ladrão na cruz e vários outros exemplos que nós temos. Então, assim, é muito gratificante saber isso, né? Que ele está realmente referendando, vamos dizer assim, né? Confirmando as nossas escolhas, mas até o último instante, até o último suspiro, nós temos chance. Né? Isso é muito bom. Exatamente. É o que muitos dizem, né? A graça, ela é maravilhosa exatamente porque ela muitas vezes não se apresenta como algo justo, né? Eu posso ter tido uma vida de pecados, mas se no último instante da minha vida eu realmente me arrependo do que fiz, peço perdão, eu estarei contado entre os salvos, né? Deus é maravilhoso. Sim. E por isso que o juízo, ele é bom, ele é a nosso favor, né?
dando continuidade aqui na nossa lição de terça, nós chegamos exatamente, né, como o Anderson já citou, à segunda fase do juízo, que é o juízo milenar. Né? Não sei se você está ouvindo essas palavras pela primeira vez. A primeira parte é o juízo pré-advento ou juízo investigativo. Né? A segunda parte é o juízo milenar, que vai acontecer durante o milênio, ou o juízo comprobatório, ou de comprovação, onde vai exatamente ser ratificado aquilo que que Jesus Cristo já comprovou no juízo pré-advento. Né? Onde está isso, Arthur? 1 Coríntios 6, 2 e 3. Né? Paulo fala que nós vamos julgar o mundo, né? E isso está também em Apocalipse, capítulo 20, né? O clássico Apocalipse 20, onde o milênio é descrito para nós, dos versos 4 ao 6 e do 11 ao 13. Você anote aí, ou já acesse, já estude, porque é ali que está referendado esse juízo milenar. Rosângela, no juízo milenar, ou no juízo comprobatório, Jesus Cristo vai misericordiosamente permitir que o seu julgamento seja avaliado pelos salvos. O que isso nos revela a respeito do caráter de Jesus? Primeiro que ele é maravilhoso, né? Ele é um Deus que não tem como a gente explicar, não é? Mas eu fiquei pensando aqui numa primeira resposta. A gente percebe, então, dois elementos em equilíbrio perfeito. O amor de um lado e a justiça do outro. Os dois em equilíbrio. Nós sabemos bem, né, que o amor em excesso pode levar à anarquia, vamos dizer assim. E a justiça em excesso pode levar a uma espécie de uma ditadura, né, de uma coisa mais... Mas o amor e a justiça de Deus não tem isso, né? Eles estão assim, em completo, perfeito, total equilíbrio. E aqui no nosso comentário da lição mesmo, tem alguns objetivos que mostram para esse juízo. Uma vez, já faz algum tempo, nós tivemos aqui na Igreja de Moema mesmo um sermão maravilhoso do pastor Ronaldo Alberto falando sobre o milênio. E ele dizia naquele momento que o milênio seria um período de adaptação para o céu. E de certa forma é verdade, né? Porque quando nós, por exemplo, nos mudamos para outra cidade, quando nos mudamos para outro país, não é? Nós temos que nos adaptar à rotina de vida ali e tal. Imaginem vocês, né, que estão nos vendo, nós vivemos no mundo de pecado, acostumados à dor, ao sofrimento, à angústia, ao medo, né, que é a primeira grande consequência do pecado, o medo. E nós vamos viver numa situação totalmente nova. Totalmente sem esses elementos, né? Então nós precisaríamos realmente de um período para a gente acostumar com essa situação nova, não é? Saber que não precisa estar sempre se vigiando as palavras, os pensamentos, né? É alguma coisa que nos traz nova natureza, enfim, corpo glorioso, não é? Enfim. Mas, além desse aspecto, que eu achei assim, maravilhoso, quando o pastor citou isso, alguma coisa que nunca tinha me passado pela cabeça, um período de adaptação para o céu, né, os 1000 anos, mas também a questão do juízo. E esse juízo, como nós já vimos, na verdade, Deus já referendou, Deus já, vamos dizer assim, bateu o martelo naquela escolha que eu fiz, né? Então, para que serve esse juízo, né? E Paulo fala, nós vimos aqui nesse texto que você citou, em 1 Coríntios 6, 2 e 3, ele diz assim, vocês não sabem que nós vamos julgar os anjos? Que nós vamos julgar o mundo, né? E Apocalipse mostra, então, os tronos são colocados ali e as pessoas julgando outras, né? Mas que juízo é esse, né? Como a gente pode entender? E aí a lição ela vem colocando 4 objetivos desse juízo, eu achei fantásticos. Diz assim, o primeiro deles, justificar o caráter de Deus contra as acusações de Satanás de que Deus é injusto no modo de tratar suas criaturas. Como nós estamos falando aqui desde o início. O caráter de Deus foi colocado na mesa, foi colocado em xeque, foi colocado em jogo. E ele precisava ser vindicado. Então, o primeiro ponto é esse. Nós vamos ver ao longo desse período como Deus deu oportunidades, como Deus foi misericordioso, como Ele enviou inúmeras pessoas, formas, maneiras, para fazer com que aquela pessoa mudasse o seu modo de pensar, a sua maneira de agir, né? Então, primeira coisa, o caráter de Deus. Segundo ponto, confirmar a imparcialidade da recompensa dos justos. Ou seja,
Ninguém foi privilegiado nesse processo. É uma coisa que a gente tem que lembrar sempre. Nós vivemos num mundo em que, infelizmente, nós temos visto isso inúmeras vezes, as pessoas são privilegiadas em determinadas situações. Mas há uma simpatia maior por esse ou por aquele, então eu ajudo mais. Né? Privilegiado. Eu foro privilegiado. Bom, o Arthur já falou tudo, né? Não precisamos nem comentar. Mas o fato é, Deus mostra a imparcialidade dele no tratamento dos justos e dos ímpios. Em Ezequiel diz assim que ele não tem prazer na morte de qualquer uma das suas criaturas. Ele não tem prazer na destruição do ímpio, de forma nenhuma. Ele tenta salvar a todos. O problema é que alguns aceitam e outros não aceitam. Decisão, escolha, né? Então, confirma-se aqui a imparcialidade da recompensa. Terceiro ponto, demonstrar a justiça do castigo dos ímpios. Vamos lembrar uma coisa que nós estudamos na lição passada. Imagine uma pessoa, por exemplo, a minha mãe, né, faleceu ano passado, viveu 82 anos. Ela foi uma pessoa má, ela foi uma pessoa que fez muitas coisas erradas, ela não aceitou Jesus, etc. Vamos imaginar isso. Eu creio, né, que ela está salva, né, está dormindo e vai descansar até que Jesus acorde. Mas vamos imaginar que isso tenha acontecido. Para 82 anos de maldade, viver uma vida eterna de castigo, Deus seria justo se ele fizesse isso? De modo nenhum. De modo nenhum. Por isso que muitas pessoas têm a tendência de não querer aceitar a esse Deus. Não, Deus não é justo fazer uma coisa dessa. Não é possível isso. E realmente não é assim. Não é. Né? Então, aqui, no terceiro objetivo, demonstra justamente isso, a justiça do castigo, ou seja, a aniquilação, destruição completa. A pessoa vai ser morta, vai deixar de existir, ponto. Não vai ficar sofrendo por toda uma eternidade, não tem cabimento isso. Não é? Então, esse é um terceiro objetivo. E o quarto, dissipar todas as dúvidas que pudessem levar a outra rebelião no universo. Perfeito. Eu achei isso maravilhoso. Por quê? Uma pergunta que sempre me incomodou. Se houve um primeiro momento em que o pecado surgiu, e é uma coisa que nós não temos como explicar, surgiu na cabeça de um ser perfeito, que tinha todas as condições perfeitas, num ambiente perfeito, de total amor, de total confiança. Como pôde acontecer isso? Nós não sabemos, é um mistério. É um mistério. Nós cremos que foi assim, que realmente surgiu na cabeça desse ser perfeito e foi se desenvolvendo, né, com o passar do tempo. Aqui nós temos a resposta. Quer dizer, nesse juízo milenar, que nós vamos ter ali a oportunidade, como o Anderson bem colocou, os livros que estão ali, todas as ações registradas, tudo que foi feito em favor das pessoas, inclusive, né, para que elas pudessem ser salvas, ali vai ficar realmente, eu diria assim, todas essas dúvidas elas vão ser completamente dissipadas. Amém. E aí não vai ocorrer a possibilidade de uma nova rebelião. Tem um verso, eu convido que vocês procurem, se encontrem em Naum, se não me engano, capítulo 1, verso 6, diz assim, a angústia não se levantará uma segunda vez. E esse verso ele se aplica justamente nessa questão do pecado. O pecado não vai acontecer de novo. Né? Além disso, nós vamos ter, claro, o próprio Jesus com as suas marcas, né, por toda a eternidade, para nos lembrar do que custou o pecado, né? Custou a vida do Filho de Deus, custou o seu sangue, né? Porque até hoje acho que nós não temos assim uma noção muito exata do que foi realmente Jesus vir a esse mundo como ser humano. A gente fala, a gente lê, nós estamos no Natal, vamos falar sobre o nascimento dele, mas isso ainda não caiu. Passaremos realmente a eternidade entendendo isso. Exatamente. Nós vamos passar a eternidade aprendendo, estudando sobre isso. Até eu costumo dizer, puxando um pouquinho para o meu lado, que a única profissão que vai sobrar por toda a eternidade é a de professor. Amém. Né? Porque nós vamos ter Jesus nos ensinando e falando sobre isso. E nós não vamos chegar a uma conclusão. Então, nós temos a certeza de que a rebelião, de que o pecado nunca mais vai acontecer pela eternidade afora, isso é maravilhoso. Então, o juízo milenário ele tem esses objetivos. E que nós possamos realmente assim, compreender o porquê das coisas de Deus serem assim. E eu achei lindo aqui, ó, a última frase da lição diz assim, ele não apenas recompensa todos os seres humanos segundo o que merecem, com base em suas próprias decisões, mas também explica por que ele faz isso.
É muito amor, né? É muito amor. É muita misericórdia. Vale a pena, né, amados, servir a esse Deus maravilhoso. E aí nós chegamos na lição de quarta, né? O juízo executivo. No juízo pré-advento, no juízo investigativo, nós vemos Jesus Cristo comprovando a escolha de cada um. No juízo comprobatório, no juízo milenar, como a Rosângela acabou de falar, nós tiramos todas as dúvidas possíveis, né? A nossa profetisa Ellen White diz que lá no céu nós teremos 3 grandes surpresas. A primeira, eu estar lá. Amém, né? Amém. A segunda, eu não vir ali pessoas que eu tinha certeza que estariam. E segundo, eu vir ali pessoas que eu tinha certeza que não estariam. Né? Então, para que nenhuma dúvida aconteça, haverá o juízo milenar. E aí nós chegamos ao juízo executivo, né? A execução da sentença. Esses textos, esse conceito está em 2 Pedro 2, 4 a 6 e também em 2 Pedro 3, 10 a 12. Anote aí para você estudar na sua Bíblia também a questão do juízo executivo. Para a gente perceber, amados, vale a pena aqui um adendo, que isso não é coisa de adventista, como muitas denominações dizem. Isso aqui está baseado na palavra de Deus. Sim, Ellen White fala sobre isso? Fala, mas ela fala baseada na palavra de Deus. Não há nada aqui que não tenha base bíblica. E a terceira fase do juízo, o juízo executivo, vai exatamente nos falar sobre essa questão, a execução da sentença, né? Anderson, a Bíblia é clara em nos informar que no final da história deste mundo, os ímpios serão destruídos. É possível vermos o amor de Deus, mesmo num ato aparentemente tão extremo? Vou primeiro explicar para depois dar a resposta final, que fica mais fácil. Durante a Idade Média, as pessoas acreditavam que Deus era um Deus muito tirano. Então essa era a ideia básica naquela época. É um Deus tirano, um Deus mau, que julga, castiga. Isso era a ideia. O tempo foi se passando e hoje a gente vê um Deus totalmente amável, totalmente carinhoso. Permissivo. Permissivo. O inimigo gosta de trabalhar nos extremos, né? Exatamente. Isso não tanto tempo de uma hoje, né? Hoje o cristianismo está nessa... Idade Média para cá, eu não estava vivo, mas é uma coisa próxima, não é tão longe assim. Então a gente vê, como já foi dito pela Rosângela, que o amor permissivo de um pai, seja ele o Pai Celestial, ou seja eu como pai, um amor permissivo que permite tudo, e isso a gente vê quando a gente vê algumas crianças, é bem nítido isso, não precisa nem partir para o lado celestial. Aqui, no nosso meio, a gente consegue ver isso. Um pai totalmente permissivo, o que acontece? Caos, o negócio fica um amor sem aquela rigorosidade, sem a justiça. Sim, sem a justiça. Como a Rosângela falou, só estou repetindo. Uma justiça sem amor, a gente vê o outro lado de pais totalmente rigorosos, não pode sair do meu lado, fica aqui do meu lado. A gente vê algo muito opressor, tirano. Sim. Então, Deus não é um lado totalmente amável e permissível, sem a justiça. Ele não mima e também não é outro lado, só tirano, só mal, só castigador. Ele também tem o seu lado. Ele tem os dois lados. É como se fosse a união, a mistura. Como o doutor Rodrigo Silva fala, né? O avião precisa de 2 asas para voar, né? E sem uma delas, o avião cai. Então, Deus funciona com amor e justiça sempre. Então, né? ele é um pai totalmente que mistura as duas coisas para se tornar o pai perfeito. Claro. Amor e justiça. Isso é necessário. A gente vê que é necessário um juízo executivo, um juízo final, para que ponha fim a tudo isso, já que foram vistos todos os livros, já que a gente sabe por que um foi para um lado, o outro foi para o outro, tem que ter um juízo final. Até porque o pecado precisa ser extirpado. Exatamente. Né? E aí a gente vê que durante toda a história da humanidade existiram alguns juízos menores. A gente vê lá no céu, quando Satanás e seus anjos maus foram expulsos, ali foi um juízo menor, mas que existiu e foi necessário. Aí quando a gente vem para o Éden, a gente vê que Adão e Eva tiveram que sair do jardim, porque senão aí iria estragar de vez tudo. A gente vê em outros casos o dilúvio. A gente vê a destruição de Sodoma e Gomorra, que foi necessário. Quando a gente começa a estudar cada
desses pontos, a gente vê que houve a necessidade. Sim. E aqui a lição também comentou sobre a morte dos primogênitos lá no Egito. E, por último, a lição comenta sobre a morte de Ananias e Safira, lá no livro de Atos. Então a gente vê que foram juízos menores, mas que foram necessários. É só exemplificando o que vai acontecer no futuro. Só que são tipos do grande juízo. Exatamente. Que foram necessários e vai existir um juízo final que, por fim, vai extirpar de vez o pecado, e aí eu vou poder viver no mundo sem pecado. Amém. E aí, pelas minhas escolhas, eu cheguei lá mediante a morte de Cristo. Amados, como já foi dito aqui, Deus não tem prazer na destruição do ímpio. Ele está fazendo, não é que ele fez. Ele fez, está fazendo e continuará fazendo tudo para que todos decidam pelo arrependimento, sim, pela vida, né? Eis que ponho diante de vós a vida e a morte, o bem e o mal. Escolham, pois, o bem, para que vivam. Esse é o desejo de Deus. Mas o amor de Deus faz com que também ele respeite a escolha de cada um. Voltamos à questão da escolha. Quem decidiu escolher o mal, quem decidiu se agarrar ao pecado, quando o pecado for destruído, será destruído também. Né? Então, tudo isso é a face de um Deus de amor e de justiça, que quer que você esteja com Ele na eternidade. Mas, se você por acaso escolher não querer ir para a eternidade, Ele não vai te obrigar a ir para lá. Isso é um Deus de amor que ama, que respeita e que é justo. Ok, amados? Como sempre, o tempo está contra nós. Na lição de quinta-feira, né, vamos falar exatamente sobre a segunda morte, o que a Bíblia chama do lago de fogo e enxofre, né, a segunda morte, a morte definitiva, não a morte que nós conhecemos, né, como aconteceu com os meus pais, com a mamãe da Rosângela. Eles estão descansando, eles estão, como Jesus fala, eles estão no sono da morte. Por que no sono da morte? Porque todos despertarão, né? Nossos pais, se Deus quiser, na primeira ressurreição, e aqueles que decidiram não ir para o caminho de Deus e faleceram na segunda ressurreição. Mas, um dia, pecador, todos eles irão para o lago de fogo e enxofre, para a segunda morte, né? Então, eu vou perguntar para os nossos dois queridos professores aqui, para a gente finalizar o nosso estudo. A Bíblia também é clara em nos informar que há dois tipos de morte, como acabamos de falar. A que conhecemos, que Jesus Cristo chama de sono, e a segunda morte, que é a definitiva. Qual delas Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário? É muito, eu diria assim, confortador, né? Mas também, ao mesmo tempo, difícil da gente entender, né? O que Jesus fez por nós. Sempre nós podemos dar muitas e muitas voltas, mas nós temos que voltar sempre à obra que foi feita por nós na cruz do Calvário. Amém. Sempre. Ela tem que ser o centro de tudo. Tá? Jesus morreu ali a segunda morte por nós. É difícil entender isso, né? Como é possível, mas foi o que aconteceu. Eu me lembro quando eu era criança, eu sempre me incomodava muito com os filmes sobre a vida de Jesus e depois a crucificação e tudo aquilo, porque a ênfase era muito dada, aliás, até pouco tempo atrás, aquele filme Paixão de Cristo, né? Do Mel Gibson. Se deu muita ênfase ao sofrimento físico, né? Mas a verdade é que nós temos que nos lembrar sempre que Jesus foi morto pelos nossos pecados. Exatamente. Quando você pensa em todos os pecados, de toda a espécie, de todos os níveis, de todos os graus, de todos os tempos, pessoas, lugares, situações, tudo foi colocado sobre Cristo. Tudo. Por isso que quando ele diz na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Ali não era um teatro. Ele estava realmente separado de Deus. Por quê? Por causa do meu pecado, que estava matando Jesus ali. Então ele sofreu sim a segunda morte. A segunda morte é justamente essa. Aquela que separa o ser completamente, definitivamente de Deus. A diferença é que, claro, como ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele mesmo disse, eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Então ele deu a sua vida, ele realmente foi separado de Deus. Aliás, uma coisa que eu sempre comento até na minha classe, nós temos que realmente valorizar muito o sacrifício de Jesus, porque foi a única vez que a Trindade se separou.
E nunca mais vai acontecer de novo. Eles realmente se separaram. Isso mostra a malignidade do pecado. Né? Porque Deus realmente odeia o pecado. Ele não tem, o próprio Jesus falou várias vezes, aí vem o príncipe desse mundo, ele nada tem em mim. Quer dizer, eu não tenho nenhuma relação com o pecado. Então, ali na cruz, realmente Jesus experimentou por nós a segunda morte. A morte que nós aqui esperamos nunca vamos experimentar. Amém. Por quê? Porque nós confiamos no sacrifício dele. Então, realmente, assim, é algo inexplicável, né? Nós não temos como, somar 1 mais 2 igual a 3. Não tem como. É uma matemática que realmente para nós é difícil. Mas foi o que aconteceu. Amém. Foi o que aconteceu. Então Jesus sofreu a segunda morte, ele experimentou isso por nós, mas ele tomou a sua vida de volta. Porque descansou ele é a no sábado, e a né? vida. E no domingo, né? No primeiro dia da semana, ele retomou a sua vida, né? E hoje intercede por nós. Amém. Então, assim, é um Deus que não tem o que a gente falar, né? É um amor fora de série, é um amor maravilhoso, porque ele realmente permitiu que o seu filho experimentasse isso por nós. Tá? Amém. Só para finalizar a minha parte, a respeito da segunda morte, a destruição final de Satanás e seus anjos e todos os ímpios limpará o universo do pecado e todas as suas consequências. Amém. Amém. E ainda, mesmo a destruição final dos ímpios é um ato de amor de Deus. Exato. Não somente pelos santos, mas também por eles mesmos, os ímpios. E isso, essa morte deles, elimina os ímpios de estarem perto da presença de Deus. Imagine só, eles receberem a vida, vocês vão viver comigo eternamente. Mas eu não te quero. Sim. Mas vocês vão viver comigo porque eu te amo. Mas eu não te quero. Mas vocês vão viver, eu que determino. Então imagina isso, como seria para a eternidade. Não faz o menor sentido. Então essa é a segunda morte. Eu não aceito Cristo como meu Salvador, não quero viver com Ele, eu não aceito isso para mim. Exato. E aí Deus, por seu amor imenso, define a segunda morte para os ímpios, Amém. Satanás e seus anjos. Amados, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele morreu a segunda morte, como foi dito aqui, por nós, para que eu e você não precisemos passar por essa terrível experiência. Obadias fala que aqueles que forem destruídos serão como se nunca tivessem sido. Amados, isso filosoficamente é terrível. Uma criatura que viveu 60, 70, 80, 90, 100 anos e por ter feito a escolha errada, será apagada da história, apagada da memória, será como se nunca tivesse sido. Deus não quer isso para nós. Jesus Cristo morreu a segunda morte para que eu e você jamais precisássemos passar por isso. Vamos entregar a nossa vida a esse Deus maravilhoso, amados. Vale a pena. Tudo isso que nós estudamos aqui é por amor a você, por amor a todas as criaturas de Deus. Ele quer que não haja dúvidas, Ele quer uma eternidade de rejúbilo, de alegria, de paz, de tranquilidade, onde não haja mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, nada. Uma eternidade de amor, de justiça eternos. Vamos fazer hoje a maior de todas as nossas escolhas. Vamos decidir por Jesus Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Mestre. Amém, amados? O Anderson vai orar para nós e finalizamos esta lição de hoje. Grande Deus, eterno Pai, muito obrigado por essa oportunidade, por estudarmos um pouco mais sobre Ti. Que essas imagens e tudo que foi aqui falado possam ser direcionadas pelo Teu Santo Espírito, seja em qualquer época, dia, horário, para as pessoas que estão precisando em qualquer momento de suas vidas. Muito obrigado por este momento. Espírito Santo, novamente, te peço, conduza esse vídeo e essa imagem às pessoas que precisarem. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amados. Fiquem com Deus e tomem a decisão por Jesus.